Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio no nosso Atualizando. Hoje tratando sobre o fenômeno Laninha, que deve se manifestar em breve, né, e causar grandes transtornos aí ao Brasil. Só antes de começarmos esse episódio, contando aqui com a ajuda ilustre do Monteiro, que vai tratar aí sobre aspectos humanos, econômicos, e o Diego, que vai tratar com a gente sobre aspectos relacionados aí à biologia, doenças, a questão do reclame das plantas, né, o fenômeno Laninha. Só vamos deixar claro uma coisa, nós estamos gravando esse episódio no dia 15 de julho de 2024, só para você ter essa noção temporal. Também nós vamos deixar aqui, para você achar fácil, um episódio que gravamos no ano passado, com a ajuda do professor Luiz Antônio, de História, lá de Joinville, e do professor Eduardo, de Geografia do Colégio, onde tratamos sobre o fenômeno El Niño. O El Niño, né, passou a se manifestar de forma significativa no ano passado, era previsto um super El Niño, e agora, em julho de 2024, nós estamos nessa transição, no final do El Niño para o Laninha. Então é fácil você ver aqui esse episódio sobre o El Niño e daí você escolha, veja primeiro esse aqui, ou depois engate e veja aí o do El Niño, ou faça vice-versa, mas esses dois episódios nós temos grandes expectativas aí para os vestibulares, beleza? Gê, pode soltar aí a nossa apresentaçãozinha? Então, eu quero começar aqui lembrando ou lhe mostrando o que é o fenômeno Laninha. Então, nós temos aqui a bacia do Oceano Pacífico. Então, eu vou dar um destaque aqui, a linha bem preta aí, essa é a linha equatorial. Tá, muito bem. Então, o fenômeno El Niño, ele é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, tropical, perto do Equador, um pouco mais ao sul, né? Então, o El Niño é até chamado de El Niño Oscilação Sul. O fenômeno Laninha, ele é o fenômeno de resfriamento destas águas, que sempre estão ali, né, entre 20 e 25 graus Celsius, a temperatura média normal, e é considerado o fenômeno Laninha quando essa média cai meio grau. Aí é indicado que ele se manifestou. Essa é a situação. Se você assistiu o episódio do El Niño, nós mostramos que não se sabe ao certo qual é o gatilho exato, né, que determina esse aumento térmico e tal. E a redução também. Mas envolve a dinâmica dos ventos alísios nessa região, a dinâmica oceanográfica, tem questão aí da radiação solar, o aquecimento, existe até um indicativo que tenha com auxílio, né, de atividade vulcânica. Mas nesse caso, o Laninha, ele é o resfriamento. Tá? Então, esse resfriamento ele vai afetar, veja aqui, eu vou tirar aqui essa informação do frio, né? Esse resfriamento, abaixo da média, ele vai afetar a parte tropical do Oceano Pacífico. Aí você nos vestibulares deve tomar cuidado com uma coisa. Ele afeta, essa é a bacia do Oceano Pacífico. Então ele vai afetar a parte leste do Oceano Pacífico. Muito bem. E ele afeta a parte oeste da América do Sul, de modo mais intenso, né? Só tomar cuidado com isso. Mas então o que acontece? O Laninha ele vai resfriar. Resfriando, o que acontece? Temperaturas mais baixas e menos umidade. Isso faz com que o centro-sul ali da América do Sul, que vai pegar a parte do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, fique mais frio e mais seco. Com o ingresso das massas polares, essas massas polares, vejam, elas não encontrarão pela frente massas úmidas. Então elas passam, vamos brincar assim, rasgando aqui, né? Veja, na Argentina, no Uruguai, no sul do Brasil, parte do sudeste, centro-oeste, e acabam causando ondas de frio e redução na pluviosidade, nas chuvas. Então o fenômeno Laninha, o que ele nos traz? Estiagens aqui no centro-sul, queda significativa nos índices de chuva e redução ainda mais nas temperaturas de inverno, com ondas de frio. No norte e nordeste, reduz um pouco a temperatura. Não que nós tenhamos ondas de frio. Pode chegar, né, Monteiro, uma massa polar mais lá na parte oeste da Amazônia, Rondônia, Acre, e lascar aquela tal da friagem. Né? Mas não que lá vá, né, nevar, mas as temperaturas elas caem um pouco. Mas veja, ali perto do Equador essas massas acabam acumulando umidade, vamos falar assim, e aí as chuvas são além da conta. Então o fenômeno Laninha, ele tem essa característica, tá vendo? A redução das temperaturas aí, né, no Oceano Pacífico Tropical. Daí, veja, menos umidade, menores temperaturas no centro-sul, estiagem, ondas de frio, e mais chuvas, ou um pouco acima do índice,
no norte e nordeste do Brasil. Aí eu quero terminar essa observação só lembrando aí, nós estamos em julho, né, de 2024. Acredita-se que ali, pelo começo da primavera, meio grau de temperatura abaixo já é a manifestação, né? O começo da primavera isso já atinge 1 grau. E que lá, né, por novembro, isso já esteja um pouco além. Aí tem que esperar, né? 2 graus, 2 graus e meio. Mas então o Laninha, estima-se a manifestação dele assim bem presente, né? A partir daí do começo da primavera. Veja, a primavera em grande parte do Brasil, primavera e verão, é o período mais chuvoso. Né? Aquela coisa são as águas de março que fecham o verão. Estima-se queda, né, de chuva nesse período. Então é isso aí. E outra coisa, eu não lembro de ter visto isso cair no vestibular, né? Mas o Laninha, algumas pessoas associam assim como uma coisa negativa, né? O nome de Laninha. Né? Se bem que o El Ninho está associado o nome ao menino Jesus, também não traz muita coisa boa. Né? Mas em alguns casos é chamado até de contra El Ninho, né? E também o velho, o viejo, né? El viejo, né? O velho. Né? Então, o menino seria o aquecimento, a juventude e tal. E o resfriamento, o acanhamento, né? Então, o velho. Essa história de velho, eu não lembro de ter visto cair em prova. Contra El Ninho eu já vi. Já contra El Ninho, sim. Agora, a sigla lá também cai bastante. Oscilação sul, né? Enos. Né? Enos, isso. E o Laninha seria contra oscilação sul, Enos. Isso daí pode aparecer. Então, é isso que eu queria lembrá-los aí sobre o fenômeno El Ninho. Então, agora com vocês dois aí. Vai chover menos, vamos ter ondas de frio, e aí o que pode acontecer? Bom, fazendo mais ou menos a linha de raciocínio do Alexandre, eu não posso prever uma questão de prova de uma coisa que não aconteceu ainda. O que eu imaginaria assim, que poderia chegar lá no final do ano? O sul do Brasil mais seco. Então eu vou chutar, assim, uma coisa que poderiam perguntar. O Brasil é um grande consumidor de arroz. Arroz precisa de irrigação. Então, aonde que é a grande produção de arroz no Brasil? É no Pantanal Mato Grossense, mas principalmente o estado que mais produz é o Rio Grande do Sul. Até essas enchentes, agora que tiveram no Rio Grande do Sul, eles não afetaram muito a produção de arroz porque já tinha sido feita a colheita. Mais ou menos acho que por março, abril. Agora quero ver a próxima época de acúmulo de água no Rio Grande do Sul, que é lá por setembro, outubro, novembro, deveria encher o Rio Grande do Sul para daí produzir arroz para colher ano que vem. Então isso é uma pergunta interessante. Não tendo água, o brasileiro é físico dependente de arroz, né? Provavelmente a gente teria que importar, como aconteceu em 2020, quando teve acho que foi um pouquinho de laninha, teve aquela grande seca, né? A gente até fez um podcast. 21, 22 teve. A gente fez um podcast também sobre essa temática. Então arroz e laninha são inimigos mortais, eu diria isso, né? Outra coisa que também pode se questionar é a bacia do Paraná. Aqui tem uma coisa para mostrar. Você quer mostrar aqui? Então, só para você ter uma ideia como isso já tem previsão, né? Essa do site Climatempo, do verão de 2022, quando teve manifestação de laninha. E eles mostram, tá vendo? A redução da temperatura, frentes frias, né? E daí você tem redução de chuva também e maior concentração de nebulosidade lá no norte e nordeste. Só que olha o que aconteceu em 2021, né? A bacia do Paraná que o Monteiro estava falando foi capa do The New York Times, justamente pela queda drástica aí do seu nível. Porque o Brasil é o maior produtor de energia hidrelétrica do mundo e depende dessa bacia que fica nesse centro-sul do Brasil, que é uma área bem afetada pela laninha. A vantagem é que a gente estocou bastante água nos últimos 2 anos. Então vai sentir um pouco? Vai. Ele pode perguntar, vai ter risco de... Mas a gente tem que esperar até o final do ano. Vai ter risco de aumentar aquelas bandeiras tarifárias das companhias de energia, que tá verde você paga pouco porque tem muita chuva. Amarelo, você tem que consumir menos energia, vai aumentando. Agora já meteram uma amarela. Já meteram amarela, para já prever que, né, vai acontecer isso. E aí, se tudo der errado, entra na vermelha. Daí eles perguntam, mas por que entra na vermelha? Além de não ter água, eles começam a acionar o sistema de termoelétricas privadas do Brasil, que são caríssimas, mas é um belo de um quebra-galho para a gente não ter apagões, né? E outra coisa também que eu acho que... Estamos na base do chute aqui, ó. Na questão da bacia amazônica, você tem lá 2 hidrelétricas gigantes de qualidade duvidosa. Isso a gente explica em sala de aula por que é duvidosa, que é a Belo Monte e a Tucuruí. Então essas estão em áreas que provavelmente não vai ter problema, né? Elas vão estar funcionando. Sobradinho também no Vale do São Francisco. Também pode ser que encha, mas ela tem um nível de alagamento grande, mas com uma produção de energia meio safada, assim, meio sem vergonha. E uma coisa
que eu nunca vi em prova, seria uma boa perguntar sobre a própria questão de ventoalísio no litoral do Nordeste. Então, nossa matriz elétrica eólica é litoral do Nordeste, a que mais cresce no Brasil, tem estados totalmente 100% dependendo da energia eólica, Rio Grande do Norte, o Ceará está quase lá no 100%. Então, quando entra a laninha, aquele ventoalísio que vai em diagonal, né, do sudeste para o noroeste, às vezes ele muda de posição, mudando... Ou enfraquece. Enfraquece, daí você tem menos energia eólica. Outra coisa que ele podia discutir, vai ter mais nebulosidade no nordeste do Brasil? Provavelmente sim. E a energia solar do Brasil vem de lá, pode cair. Então, como quase que garantia, a laninha é ruim para a produção de energia no Brasil. Não importa muito aonde for, não sei, talvez na Amazônia, mas acho que isso seria uma pegada boa, assim, uma pergunta dessa linha. E quem sabe, né, Monteiro, relacionar com o abastecimento das cidades, né? Sim. Porque, a exemplo aqui de Curitiba, né, a cidade passou por racionamento. Sim. Né? Então, é que 2020, 2021 chegou até no volume morto de várias cidades do Brasil. Eu andei vendo esses dias, está longe de chegar no volume morto. O volume morto é aquela quando você está pegando água do lodo, praticamente, né? Que é altamente... Quer dizer, que tem um risco muito grande de ter patógenos ali ou metais pesados, né? Mas eu não sei se esse chega, né? Eu li, assim, que essa laninha não vai ser tão forte quanto outras, né? A princípio, pelas medições de agora. A outra se estendeu demais, né? Foi final de 2020 até quase 2023. Essa aí e os valores, né? Os valores eram elevados. Esse aqui, ele está dizendo assim que vai ser para médio ou para fraco. Mas que vai entrar, vai entrar. Daí vai pegar pelo menos final desse ano e 2025. Janeiro, até março de 2025. Daí já... Agora uma coisa que vai ser, não cai em prova, mas é curioso, é aquela temperatura fresquinha, né? Você vai estar lá em dezembro, vou no Natal na casa da tia lá. Não, leva a blusinha porque vai sentir um mais friozinho. seco, mais amplitude, né? Mais amplitude, Entre aspas, como se fosse um deserto. Assim. E, Diegão, o que a biologia nos aguarda? A gente estava prestando atenção aqui, tudo, mas, nossa, dá para usar o que o Monteiro estava falando, né? A gente pode, na verdade, ficar aqui, acho que horas falando, mas não é objetivo, e como o Monteiro já falou, né? O principal é tentar entender o que pode aparecer, não o que vai aparecer, que com certeza vai acontecer, né, Monteiro? Tudo exatamente igual ao que a gente está falando. Mas, por exemplo, se a gente parar para pensar que a disponibilidade de chuva, né, a pluviosidade vai ser alterada na região sul, obviamente toda a cadeia dependente da produtividade primária bruta que a gente estuda lá na biologia e, consequentemente, da produtividade primária líquida, vai ser afetada. Todos os ecossistemas, enfim, só para você lembrar, a disponibilidade de água vai ser mais baixa. Então, você viu em outra frente da biologia o seguinte, a gente tem, então, nesse momento, a água passando a funcionar como um fator limitante da fotossíntese. Consequentemente, a produção de matéria orgânica a partir da inorgânica vai ser mais baixa. Isso faz com que a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida também sejam mais baixas. Isso... mas então era isso, acabou. Não, daí isso afeta também os animais e a dieta desses animais que fazem parte também da nossa dieta daí. Ou seja, só se a gente começar a falar rapidamente sobre isso, você já percebeu como que uma cadeia pode ser afetada. Grande chance de aparecer em ecologia esse tema e exigindo, talvez, esse tipo de interpretação. Uma outra coisa em ecologia que o Monteiro já citou aqui é em relação à produção de energia, né, Monteiro? Então, em relação à nebulosidade afetar a produção de energia, isso também eu posso levar a uma comparação à própria folha das plantas. Uma vez que, obviamente, a taxa, não só de água que a gente falou agora há pouco, mas, obviamente, a incidência de luz, se ela for baixa ou, vamos dizer assim, insuficiente para que a taxa fotossintética seja a máxima possível, a gente tem, nesse momento, uma outra condição que você viu esses dias aí, que é agora a luz atuando como um fator limitante. Lembra o que é fator limitante da taxa de fotossíntese? A luz pode ser, a água pode ser, né? E muito interessante também, eu acho, era a gente pensar no seguinte... Nesses dois momentos aqui que o Ali destacou para a gente, né? A chuva numa maior proporção numa região do país e estiagem em outra. As doenças que devem se manifestar, os números mais frequentes de casos que devem se manifestar, por exemplo, na chuva, nas regiões em que a chuva vai ser mais intensa, a gente tem
provavelmente um aumento do número de casos de doenças que são transmitidas por vetores. Porque a maioria dos vetores das doenças que caem em vestibular são doenças em que os vetores são insetos. Então, taxas de água elevadas, reprodução dos insetos mais facilmente e até, além de mais fácil, até mais intensa, vamos dizer assim, uma proporção maior. Em contrapartida, nas regiões de estiagem, doenças respiratórias tornam-se mais comuns. Lembrem que essas doenças respiratórias podem até afetar aí pessoas que têm problemas relacionados a, por exemplo, controle da pressão. Isso pode afetar até a forma de transmissão daí desse tipo de doença. Ela pode ser um pouco mais frequente nessas regiões de doenças que tem a ver com o trato respiratório, como, por exemplo, a transmissão direta, né, por contato direto, que a gente chama na biologia, de doenças como uma tuberculose, por exemplo. Eu estou só citando a doença, não diz que é comum no Brasil, tá? Mas doenças que são transmitidas e causadas por vírus e transmitidas por contato direto também, como, por exemplo, posso falar de gripe, posso falar de resfriado, posso falar de outras doenças. A gente poderia ficar falando só delas, mas acho que não é o objetivo. E eu entendo que, provavelmente, pensando na biologia e talvez até na prova de natureza do Enem, pudesse vir alguma coisa relacionada nesse sentido, sem explicar para você, né, que nem você estava explicando para a gente o que era o fenômeno, como que ele acontece, sem citar na biologia o que é o Laninha. Simplesmente, talvez, aparecer e você ter que interpretar a parte da geografia para conseguir fazer uma questão de biologia. Sim. E outra coisa que eu estava vendo, uma coisa que é uma preocupação, né, aqui no Centro-Sul com a redução da chuva, é que a quantidade de água dos rios, né, o caudal diminui, né? Isso concentra esgoto. Então você pode ter aqui no Centro-Sul a maior propagação de doenças relacionadas à água por causa do esgoto. Com certeza, até porque, que nem o Monteiro comentou agora há pouco, você tem um acúmulo maior de patógenos, até mais difíceis, né? Como a gente falava agora há pouco em off aqui, né? Mais difícil de tratar essa água, ela custa mais, inclusive, né? Então, com toda certeza, doenças associadas à ingestão de água contaminada por esgoto também tornam-se mais comuns. Justamente por ser uma água de péssima qualidade e mais difícil de tratar, né? Mais difícil de tratar. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, eu tomei um gole d'água, ficou atravessado aqui. Enquanto vocês estavam vendo a explicação do Diegão aí, eu estava aqui tentando me salvar aqui. Mas uma coisa que eu estava lembrando, de deixar claro, né? Esse é um fenômeno natural, ele está sendo agravado pelas mudanças climáticas, né? Ele é um fenômeno natural, é conhecido desde do século XVI, existem registros, começou a ter um entendimento melhor aí no século XX, mas ele é natural e vem sofrendo agressão pelo ser humano. E uma coisa que eu estava lembrando aqui também, essa imagem aqui do rio Paraná, né, extremamente baixo. Durante a última manifestação do fenômeno Laninha, o Paraná chegou a decretar emergência hídrica. Então houve, né, perda de lavouras no interior, gado teve que ser abatido antes do peso, vaca leiteira teve um prejuízo, frango. Isso que eu ia comentar, a gente falou do frango, isso, né? Pode se repetir, né? É interessante que, se nós pararmos para pensar, isso tem a ver com aquela cadeia que eu falei agora há pouco, né, em relação à transferência de matéria orgânica, síntese de matéria orgânica e as cadeias alimentares, que daí, obviamente, mais de uma cadeia formam as teias. Por isso, daí, como a produtividade primária líquida de matéria orgânica é muito mais baixa, para esses animais é muito mais difícil fazer o peso chegar no ideal para o abate, né? Então, isso aí. Então, é isso. Eu acho que era isso, né? Que a gente precisava trazer nesse episódio. Então, gente, deixamos aí, aqui, registrado para você ver esse episódio sobre o fenômeno El Niño e também outras matérias, né, que a gente vai agregar aqui, se você quiser dar uma estendida aí no seu estudo. Então era isso. Diego, obrigado. Eu que agradeço aí, obrigado mais uma vez, né, Ali, pelo convite, e que caia assim, misturado, pra galera ver que geografia e biologia estão andando juntos quase todo dia, quase toda hora, né? Que bom. Monteirão. Certo, muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo episódio aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.